Se você já acordou no meio da noite ou nem dormiu, suando frio, mão suada, pé suado, com aquela sensação ruim de que a qualquer momento o oficial de justiça poderia ali chegar na sua casa, no seu trabalho, apreender o seu veículo, o veículo que você utiliza para poder transportar sua família, para poder ir para o trabalho. Se você sentiu essa sensação ruim que milhares de brasileiros já sentiram, fica nesse vídeo até o final, porque aqui a gente vai falar sobre suspensão de busca e apreensão de veículos, como você vai proteger o seu veículo, como você vai proteger o seu carro, a sua moto, a frota da sua empresa. A gente vai desmistificar absolutamente tudo e esse é um material que foi produzido pelo time de marketing do maior portal de informações sobre instituições financeiras, sobre bancos da América Latina, quiçá do mundo, o portal da VR Advogados. Acesse aí www.vradvogados.com.br. Lá você vai ter acesso a esse e a vários outros materiais envolvendo vários tipos de contratos, praticamente todos a gente aborda lá, financiamento de veículo até capital de giro, Finamp, para que você toma para sua empresa. Então, no vídeo de hoje, a gente vai bater sobre esse ponto, mas antes, o que eu vou te pedir? Clica no sininho, já clica no coraçãozinho aqui, já dá um like para esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis e continuar fortalecendo esse trabalho que a gente faz em prol dos brasileiros. Clica no sininho, se inscreve no canal para você receber em primeira mão os conteúdos que nós produzimos. Como você está vendo na tela, conteúdos de extrema qualidade, de extrema confiabilidade, porque hoje a internet democratizou o acesso ao conteúdo, mas com isso veio aquela onda de informações ruins e de informações mentirosas que acabam prejudicando você, e aqui é justamente isso que a gente não quer que aconteça. Seja muito bem-vindo ao canal oficial da VR Advogados, canal Banco Aqui Não, canal mais odiado pelos bancos e pelos banqueiros, porque aqui a gente revela absolutamente tudo que eles não querem que você saiba. Sem delongas, já vamos para o vídeo, a gente vai falar sobre suspensão de busca e apreensão de veículo, o que você pode fazer para evitar ter esse sentimento que a gente acabou de falar aqui, de gelar o seu coração, de você ficar com aquela ansiedade negativa do oficial estar indo na porta da sua casa. Então aqui primeiro a gente vai dar uma passada. O que é busca e apreensão? Como que funciona? Primeiro, você tem que saber que a busca e apreensão é um instrumento utilizado pelas instituições financeiras para recuperar o crédito. É algo que coloca você numa situação de risco para poder, uma ferramenta, né, que coloca você numa situação de risco para poder apreender o seu veículo. Então, basicamente, é isso. Essa ferramenta está prevista na lei, Decreto-Lei 911, que regula tudo isso, e você precisa saber desses pontos. Quando que a busca e apreensão ocorre? Primeira coisa que você precisa entender, se você realizou um financiamento de veículo, ela vai ocorrer no momento em que você deixou de pagar a parcela, o combinado, aquilo que você ajustou no contrato. Então, geralmente, quando você deixa de pagar a parcela, ocorre, Valdeci, quantas parcelas eu preciso deixar de pagar? Olha, a lei autoriza uma só parcela. Só que em muitos casos, o banco espera um acúmulo de mais parcelas para poder fazer sentido financeiramente para ele. E qual que é o grande problema disso? Que isso, além de gerar um impacto financeiro, onde você tenha essa ansiedade negativa, o medo de perder tudo, perder o veículo, perder os benefícios que o veículo promove no seu dia a dia, seja dentro do seu trabalho, gerando receita, seja ali no ambiente familiar, levar o seu filho para a escola, levar o seu filho para o lazer, como também você ter um impacto emocional de perder tudo isso. É um golpe emocional que você acaba sofrendo de, como assim, eu vou perder tudo, vou perder o veículo? Não é só um meio de transporte, é muito mais do que isso. É parte da liberdade que você carrega dentro do seu seio, do seu contexto diário. Às vezes ali é a liberdade do seu trabalho, do exercício do seu trabalho que é tolhido quando você perde o seu veículo. A gente vai te mostrar o que absolutamente você tem que fazer para gerar essa proteção. Mas primeiro ponto, entenda, muito cuidado com essas promessas milagrosas que você vê o Datena aí colocando no seu programa de televisão, que você vê o Faro colocando, você vê essas celebridades aí trazendo algumas questões, mandando você parar de pagar, falando que não tem risco, muito pelo contrário, se você está devendo o banco, você tem um risco sim. Por quê? Como eu te disse, a lei autoriza o banco a entrar com um processo de busca e apreensão e apreender o seu veículo. E essas promessas milagrosas, elas sempre vêm carregadas ali
com uma oferta tentadora, de que você vai reduzir a sua parcela em 60%, 70% de imediato nos próximos 30 dias. E o que de fato acontece é que eles geram um boleto pela empresa deles, encaminham para você falando que aquela é a parcela e mandam você esconder o veículo. Em muitos casos, quando nem mandam fazer isso, deixam você vulnerável ali à instituição financeira vir e apreender o seu veículo com um processo que a lei permite que aconteça. Então, quando parece bom demais para ser verdade, toma muito cuidado, porque não é assim que acontece. Você tem que desconfiar dessas promessas milagrosas, porque são cantos para o nosso ouvido. Às vezes a gente quer ouvir isso mesmo, que a gente vai ficar com o veículo, que a gente vai ter uma redução da parcela, que a gente vai ter uma economia no final do mês, mas muitas vezes essas soluções rápidas, para não dizer todas as vezes, podem te levar para uma situação muito pior, para uma situação onde você vai ter uma dor de cabeça muito maior. Então, por isso é o nosso papel da VR Advogados, de estar aqui te passando as informações corretas, seguras, de forma que você não fique, não entre numa situação dessa. Então, se você tem, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. Se você está assistindo esse vídeo e está ouvindo eu falar isso, clica aqui, tem um botão do WhatsApp, fala assim, olha, viu o vídeo do VR no YouTube, porque eu vou te dar uma consultoria gratuita em relação ao seu contrato de financiamento. Então, se você tem um contrato de financiamento, link do WhatsApp está aqui na descrição, clica, fala que você assistiu esse vídeo, que o nosso time, os maiores especialistas do país em relação a banco, a instituição financeira, vão te dar esse norte aí, vão fazer um check-up geral do seu contrato. E aí, pessoal, o que você tem que entender? Tomando até uma água aqui, porque é muito conteúdo que eu vou colocar para vocês no vídeo de hoje. Então, o que você tem que entender? Que, primeiro, você tem que desconfiar dessas ofertas milagrosas, segundo, que tem consequências. Você tenta apagar um incêndio com gasolina. É basicamente isso. E aí o que pode parecer que no início está funcionando, porque o fogo dá aquela diminuída, ele vai voltar muito mais pesado, muito mais forte e vai se espalhar de modo que você não vai conseguir contornar mais. Então sempre desconfia dessas ofertas milagrosas, porque você vai ter o conhecimento necessário para evitar isso. Eu vou te falar agora quais são os erros dos contratos de financiamento, que você vai saber se o seu contrato possui algum erro, de modo a você conseguir essa redução. Porque o que eu estou falando não é que isso não acontece. Pelo contrário, você consegue sim, mas primeiro você tem que estar amparado por esses especialistas, como nós da VR Advogados. 12 anos de mercado, se você colocar no Google quem é Valdeci Rabelo, quem é VR Advogados, se você colocar e pesquisar, você vai ver que é uma empresa séria, são 12 anos de mercado, mais de 7 mil clientes ativos. Então, diante desses resultados, eu sei te falar absolutamente o que vai te dar resultado. Se o seu contrato não apresentar esses pontos, você possivelmente não vai conseguir uma redução. Muito embora você precise de uma defesa técnica no processo de busca e apreensão, isso eu expliquei em outros vídeos, mas você precisa entender essa questão. Quais são os erros dentro do contrato de financiamento? Primeiro ponto que você precisa saber, que é uma perícia contábil especializada. Aqui na VR Advogados nós temos uma inteligência artificial que nós desenvolvemos. Então, se você for no Google colocar advogado cria robô, você vai ver que foi até matéria da Isto É, de um grande portal que é referência. Então, nós temos a nossa inteligência artificial que faz análise de contratos, speed review. Para quê? Para analisar, para verificar, entregar uma análise contábil do contrato, para verificar se é possível. Porque 90% dos financiamentos possuem algum tipo de erro. Então, vou falar mais uma vez, se você está vendo esse vídeo, tem um link na descrição, ou você pode acessar o maior portal de informações sobre instituições financeiras da América Latina, www.vradvogados.com.br. E diante desses erros, a perícia vai apontar quais são os erros matemáticos do contrato. E aí, com o corpo de advogados técnico, você vai entender quais são os erros jurídicos. E essa somatória técnica que vai te conduzir para um resultado, que muitas vezes pode te dar uma redução de 60%, 70%, em alguns casos até 90% de redução do que você deve para o banco. Outro ponto que você precisa verificar, se no seu contrato tiver escrito seguro, geralmente é o seguro prestamista. É um dos erros mais comuns, é uma das armadilhas mais comuns que nós temos dentro dos contratos. E essa se configura uma venda casada, que acaba aumentando o valor da sua parcela, que acaba aumentando o valor que você pegou emprestado e acaba pesando ali os valores que você entrega para o banco e muitas vezes de forma irregular. E aí, por fim, nós temos também a questão envolvendo a taxa de juros. Quando a taxa de juros está muito alta, é o que a gente fala de juro acima da taxa média de mercado ou
comumente conhecido como juros abusivos. Então, é um ponto crucial que a gente precisa analisar que muitas vezes está fora do que é permitido. Mas para você entender o que é permitido, é uma conjuntura de fatores. É a análise do caso em concreto, é entender quais foram as peculiaridades, é entender qual foi o risco da operação, é entender todos os pontos para poder questionar ali quando a taxa de juro está acima da média. E aí, com base nisso, você consegue entender alguns pontos dentro do contrato de financiamento. Então, esses erros, essas armadilhas, trazem ali um impacto financeiro, trazem ali um efeito cascata em cima das parcelas, porque a parcela acaba ficando mais cara, o contrato acaba ficando mais longo, você tem que pagar ele mais tempo, você fica preso mais tempo, você não consegue trocar o seu veículo de uma forma muito mais rápida. Então, se você está diante de um seguro indevido, você tem que saber que vai aumentar o valor total do seu financiamento e a sua parcela vai ficar inflada. Se você está diante de uma taxa de juro incorreta, taxa de juro remuneratória, abusiva, você está diante de um contrato com pagamento excessivo ao longo do tempo. Você está diante de um contrato com parcelas mais altas do que deveria. E essa combinação de erros vai gerar ali uma possibilidade de você pagar mais do que o dobro, mais do que o valor justo. Então o que a gente está colocando aqui, tá vendo como que faz sentido? Como que é uma linha que a gente está traçando aqui de informações corretas, de informações seguras? E eu não estou simplesmente falando que você vai reduzir a sua parcela em 70%, 80%, que isso aí é sonho, e a gente não vende sonho aqui na VR Advogados. Então o peso financeiro acaba ficando muito difícil de você carregar. E mais uma vez vou relembrar que você tem o link do WhatsApp aqui para falar ou comigo ou com um dos maiores especialistas do país em relação a financiamentos, a empréstimos, a operações envolvendo instituições financeiras. E aí, Valdeci, beleza, você me explicou quais são os pontos de armadilha, mas como que eu vou me defender dessas irregularidades? Primeiro, contando com advogados especializados. Segundo, tendo todas essas questões que a gente acabou de falar. Detalhamento do contrato, um cálculo financeiro do contrato, mostrando o que está certo, o que está errado. Essa batalha que você vai enfrentar contra um Golias, é necessário você reunir o máximo de informações possíveis para você equilibrar a balança. E um cálculo financeiro detalhado do seu contrato é como se fosse um raio-x. Vai mostrar o que está quebrado. Quando você não faz um raio-x, você não verifica o que está bom, o que está ruim, o que quebrou, o que não quebrou, para você ir certamente no local e poder recuperar. É exatamente isso que um cálculo financeiro vai fazer pelo seu contrato de financiamento. E aí, a partir disso, através de advogados especializados, aqui você vai falar com uma série de advogados especializados, serão definidas estratégias, e uma delas é a negociação estratégica. Por quê? Porque com todo esse acervo em mãos, com todas essas informações em mãos, você vai começar uma negociação administrativa de forma estratégica para abordar ali todos os pontos antes de levar para a justiça. Porque quando você for para a justiça, você vai mostrar, juiz, olha só, o contrato está todo irregular, mas eu tentei sentar na mesa do banco para poder negociar. Eu cumpri o passo a passo que eu tinha que fazer. Só que eles, não estão nem aí, estão me considerando mais um número, estão me considerando mais ali um número para poder alcançar o resultado multibilionário que eles têm. Então, agora você vai ver qual que é o passo a passo para você poder suspender a sua busca e apreensão. Primeiro você viu quais são os pontos falhos, para não cair em situações ali, em aventuras jurídicas e em ofertas milagrosas. Agora você vai entrar no passo a passo. Pega papel e caneta, se você não pegou, pausa o vídeo. Você vai pegar essas informações e até mesmo levar para aquele advogado que você conhece que não tem especialidade. Porque ele não vai saber disso que a gente está falando, que são 12 anos atuando contra bancos. Então o link do WhatsApp está aqui. Se você quiser falar com um de nós, tirar as suas dúvidas, tá bom? Mas vamos lá, primeiro ponto, análise do contrato. Fazer essa análise detalhada da parte contábil, da parte financeira, da parte jurídica, é colocar uma lupa mesmo e entender todas as informações de pagamento, o que foi pago a maior, expurgar, retirar tudo que está irregular a partir do cálculo financeiro para a gente poder travar essas negociações administrativas por notificações para a instituição financeira, que pode ser por AR digital, depois ali indo para a fase do consumidor.gov, que é uma ferramenta poderosa para os consumidores, até chegar
na ação judicial. Então tá vendo que é todo um caminho detalhado que um profissional especializado vai seguir para poder te dar o melhor resultado e não simplesmente mandar você parar de pagar? E com isso você consegue evitar problemas futuros. Você consegue evitar que esse problema que era pequeno se torne uma bola de neve insustentável, que vai descambar com a perda do seu veículo. Então, em muitos casos, os clientes já chegam aqui com uma situação totalmente agravada. Por quê? Porque não agiram com antecedência, porque não geraram toda essa proteção que a gente está colocando aqui para você que é nosso ouvinte, para você que nos segue, para você que está aqui no maior canal contra bancos do país. E aí, pessoal, como você vai evitar erros futuros? Primeiro, leitura atenta. Olha lá se o seu contrato tem seguro, se o seu contrato tem uma taxa de juro alta, se a parcela se o financiamento que você está gerando, você vai pagar 2, 3 carros. Óbvio que pagar 2 carros é retórica. Isso é um indicativo, não quer dizer que você está pagando juros abusivos, mas é um indicativo para você poder saber. Então leia, com base em tudo que a gente falou, analise se o seu contrato tem, não tem. Se você ficou com alguma dúvida, orientação profissional. E no fim, faça as contas. Nada melhor do que você fazer as contas para verificar se você está pagando a mais, se você está pagando da forma correta, porque isso vai te dar, primeiro, um benefício financeiro. Segundo, vai te dar uma tranquilidade em relação à proteção do patrimônio que você está adquirindo e ao tempo que você está investindo para poder ali alcançar esse patrimônio. Faz o seguinte, caminha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, mas antes clica no sininho, se inscreve, muito importante, porque você vai receber tudo em primeira mão no canal mais odiado pelos bancos e pelos banqueiros, porque aqui nós revelamos absolutamente tudo que eles não querem que você saiba e estamos te mostrando como você vai suspender um processo de busca e apreensão da forma correta. Olha, tá com alguma dúvida, link tá na descrição, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que tem financiamento, que tem um veículo financiado, porque isso pode fazer a diferença na vida dele. Conta sempre com a VR Banco. Aqui não, hein?